Olá, sejam bem-vindos a mais uma Health Talk, uma iniciativa do WEC em parceria com a EY, em que estamos a ouvir a opinião dos líderes que representam os principais agentes do setor da saúde sobre o que pensam do novo Orçamento do Estado e que outras medidas gostariam de ver contempladas nesta área. Hoje vamos falar com Emma Paulino, que é desde junho de 2021 presidente da Associação Nacional de Farmácias. Olá, Emma, bem-vinda. Olá, obrigada. Talk. Obrigado. Uma avaliação mais geral e breve, considera que este orçamento dá resposta às necessidades atuais dos portugueses no que toca à saúde? Bem, de uma forma geral, e antes de mais também agradecer o amável convite para poder partilhar convosco aqui alguns momentos. De facto, este Orçamento de Estado prevê um reforço orçamental na área da saúde, o que nos apraz registar, uma vez que, de facto, perante até resultados de anos anteriores e na perspectiva de que, de facto, temos aqui enormes desafios pela frente no que se refere à retoma da atividade assistencial e até, digamos que, a recuperação de alguns atrasos, tanto a nível de diagnósticos como ao nível dos tratamentos. De facto, este reforço orçamental era essencial para podermos melhor responder a esses mesmos desafios. Claro que este reforço orçamental é importante, mas é igualmente importante monitorizar a sua aplicação e, por outro lado, também prever que seja possível que este orçamento seja canalizado numa perspectiva de prestação dos cuidados de saúde e não apenas de recuperação de pagamentos em atraso ou de outras responsabilidades que o Estado tenha de vir a assumir na área da saúde, decorrentes inclusivamente do grande esforço que todos nós, enquanto sociedade, tivemos de fazer, e o Estado em particular, perante o contexto pandémico. Precisamente. E, portanto, é importante que, que este valor seja canalizado para esse efeito. Vê-se uma vontade de reformar o sistema e, claramente, também o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde, a nova direção executiva, alguns passos no sentido de reconhecer que é necessário transformar e readaptar para um novo contexto e portanto, também vemos isso de uma forma positiva, para além de também vermos de uma forma positiva, nomeadamente algumas medidas que são aplicáveis ao contexto das farmácias comunitárias e para as quais as farmácias comunitárias já se tinham mostrado disponíveis, e também na área do circuito do medicamento, para assegurarmos que o cidadão português continue a aceder aos medicamentos de que necessita, sejam eles no mercado ambulatório, quer seja ao nível do acesso à inovação da terapêutica. Um dos objetivos enunciados no Orçamento do Estado é a redução da despesa com medicamentos, nomeadamente através da utilização de genéricos, enfim, um processo que não é propriamente novo, mas que, enfim, se mantém aqui com esta tónica. Considera que este cenário é realista, atendendo a fatores como o aumento do preço da produção, enfim, à inflação, ou os problemas com as cadeias de abastecimento? Sim, de facto, preocupa-nos esta fixação, digamos, quase que nesta redução do investimento que se faz em medicamentos, porque a despesa com medicamentos é isso mesmo, tem de ser encarada como um investimento em mais saúde do país e um investimento que se pode transformar em poupanças ao nível dos cuidados de saúde que são prestados. Por exemplo, nós sabemos que a não adesão às terapêuticas tem impacto ao nível da utilização de cuidados desnecessários. Portanto, a nossa opinião é de que a despesa em medicamentos deve ser encarada sob esta perspectiva de investimento e é sob essa perspectiva que achamos que esse investimento deverá ser reforçado. Porque uma população com terapêutica introduzida de forma mais atempada, de forma contínua e de forma adequada àquelas que são as necessidades, gera poupanças do ponto de vista do sistema de saúde como um todo e reduz a pressão sobre os cuidados de saúde e reduz visitas não necessárias ao médico e idas desnecessárias às urgências hospitalares. Portanto, claro que partilhamos completamente do objetivo de contenção da despesa e de sustentabilidade da despesa em medicamentos no contexto do Serviço Nacional de Saúde, mas achamos que a despesa deve ter em vista precisamente esse retorno no investimento. E se consideramos realista que haja uma redução da despesa, continuamos a acreditar que sim, que é necessário benéfico continuarmos a apostar e continuar a incentivar o mercado dos medicamentos genéricos em Portugal, gera poupança.
gera poupança e permite-nos investir noutras áreas, mas é necessário compreender o contexto macroeconómico do circuito do medicamento ao dia de hoje, com uma grande pressão ao nível dos custos de produção, dos custos de distribuição. Nós próprios, nas farmácias comunitárias, temos um incremento de custos de operação muito significativo e depois não podemos verter, digamos assim, na população esse aumento de custos porque os preços são fixados pelo Estado. E, portanto, há aqui preocupações em relação à sustentabilidade dos agentes da cadeia e, por outro lado, à acessibilidade ao medicamento. Aliás, tem-se visto algumas indisponibilidades crescentes de medicamentos e que têm a ver precisamente com alguma incapacidade ao nível da produção, aumentos de custos ao nível da produção e da distribuição, e depois, quando é necessário haver uma distribuição dos medicamentos disponíveis pelos diferentes países, são privilegiados países onde esse mercado é sustentável e é economicamente viável e que podemos correr o risco da indústria farmacêutica de determinar que não é economicamente viável manter um medicamento no mercado português e retirar esses medicamentos do mercado português e nós, enquanto cidadãos, não termos acesso a determinados medicamentos e não termos acesso a terapêuticas inovadoras. E isto preocupa-nos. Mas o que é que entra nessa avaliação? Enfim, se existem, por exemplo, um nível de dívida elevado às farmacêuticas, essa avaliação da sustentabilidade do mercado, o que é que tem em conta? Deve ter em conta, lá está, o seu enquadramento em todo o orçamento global da saúde. O que é que se pretende deste investimento em medicamentos? E se de facto temos um aumento da esperança média de vida, um aumento da qualidade de vida, isso tem impactos do ponto de vista económico. Aliás, nós vimos durante o contexto pandémico que houve a contratualização, por exemplo, com as farmácias dos testes rápidos de antigénio, foi uma medida para reabrir a economia do país, porque um país que não tem saúde não tem economia. E, portanto, este investimento em medicamentos, como dizia, não só tem impacto ao nível do orçamento global da saúde, como tem impacto na economia do país. E é necessário sempre apoiar este crescimento sustentável naquela que é a produção de riqueza do próprio país e, como é óbvio, reconhecemos essa necessidade, mas também é preciso perceber que para se gerar riqueza também temos de ter um país saudável à partida e, portanto, tem de haver aqui um equilíbrio entre estas diferentes variáveis. Nesse sentido, que outras medidas é que considera que poderiam ter sido contempladas para tornar o SNS melhor e mais sustentável? Bem, sem dúvida nenhuma que duas medidas que estão incluídas no relatório do Orçamento de Estado serão duas medidas que terão impacto económico favorável junto das famílias, que são as medidas de dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade, que prevê que se possa alargar a um número maior de pessoas, um processo que ao dia de hoje já existe e que foi acelerado durante o contexto pandémico, que é esta acessibilidade ao medicamento tradicionalmente dispensado em ambiente hospitalar na farmácia comunitária da proximidade ou da escolha da pessoa, e a questão da renovação da terapêutica crónica, ou seja, aqui perante uma colaboração entre o médico que acompanha, ou melhor dizendo, o médico prescritor e as farmácias comunitárias, se possa de facto obviar aqui idas desnecessárias aos centros de saúde, ou ocupação de tempo nos centros de saúde administrativo, que pode ser, no fundo, transferido para as farmácias comunitárias numa perspectiva de sempre melhor utilização dos recursos disponíveis. Portanto, é feita uma avaliação profissional, digamos assim, da pertinência e da oportunidade dessa renovação da terapêutica. Portanto, estas duas medidas, para nós, de facto, consideramos medidas muito positivas e com um impacto económico muito favorável nas famílias. Outras medidas que consideramos que poderiam ser importantes é um maior reconhecimento das farmácias comunitárias enquanto porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos das dificuldades que as pessoas têm ao dia de hoje, muitas vezes para aceder ao médico e, portanto, ter uma consulta para uma situação aguda, e também sabemos dos constrangimentos ao nível das urgências hospitalares e da pressão sobre as urgências hospitalares. Em
alguns países, em um número crescente de países, vão sendo estabelecidos protocolos para a atuação das equipas das farmácias comunitárias no âmbito de determinadas situações agudas, o que pode ajudar a reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Portanto, essa seria uma medida bastante favorável. Também a realização de testes rápidos nas farmácias comunitárias, à semelhança daquilo que se fez com os testes rápidos de antigênio, as farmácias demonstraram aqui uma capacidade e uma capilaridade que de facto deve ser aproveitada para outras doenças infecciosas, nomeadamente VIH, as hepatites, portanto achamos que a possibilidade das farmácias poderem integrar esta rede de triagem e de diagnóstico rápido, digamos assim, seria também fundamental para proporcionar maior acesso das pessoas a estas tecnologias e, mais uma vez, também reduzir pressão sobre o sistema de saúde. Isso, enfim, são serviços que como até, enfim, referiu, e eu fui ver as declarações na sua tomada de posse, são exemplos de serviços que podem otimizar os ganhos em saúde. Precisamente. Há outros exemplos? Sim, nós temos acompanhado muitos desenvolvimentos a nível internacional e, de facto, é aliar aqui, por um lado, as características da rede, de proximidade, capilaridade, horários de funcionamento e o facto de termos uma rede altamente qualificada. Nós temos uma média de 3,9 farmacêuticos por farmácia em Portugal, que é uma média de um número de farmacêuticos bastante significativo. E, portanto, temos aqui a capacidade de desenvolver uma série de serviços, nomeadamente ao nível da telemonitorização, algo que também tem tido um envolvimento crescente das redes de farmácias, uma vez que é possível instalar equipamentos nas farmácias que permitam recolher informação sobre uma série de indicadores e depois transmitir essa informação ao médico para que seja feita uma abordagem mais proativa de acompanhamento à pessoa com base nesses indicadores. E, portanto, temos manifestado esta disponibilidade para participar na estratégia de disseminação de iniciativas de telemonitorização no país. Também, ao nível da vacinação, as farmácias já participam no processo e nas campanhas anuais de vacinação contra a gripe. Estamos completamente disponíveis para poder também abarcar as vacinas contra a Covid-19. É algo que outros países no mundo também já estão a fazer com toda a segurança e, portanto, nós temos a competência instalada nas nossas farmácias e a capacidade. Perspectivamos que este modelo, com base em centros de vacinação ou mesmo nos centros de saúde que se dedicam muito a este processo, poderá não ser sustentável e não será seguramente sustentável. Portanto, utilizar a rede de farmácias e os farmacêuticos que já têm esta competência para a administração de vacinas para esse efeito será eventualmente muito mais eficiente. Portanto, estes são dois outros serviços. E temos visto também, por exemplo, no Reino Unido, uma contratualização crescente de serviços de promoção de diagnóstico atempado também através das farmácias. Por exemplo, de realização de mapas que são, no fundo, a caracterização da pressão arterial ao longo de um determinado período de tempo para perceber se as pessoas têm ou não medições de pressão arterial fora daqueles que seriam os critérios clínicos determinados como dentro da normalidade para referência ao médico para uma intervenção atempada. Muitos dos eventos cardiovasculares que nós temos em Portugal são em pessoas que não tinham conhecimento de que tinham fatores de risco ou que tinham mesmo já doença instalada. E, portanto, esta capacidade de identificar precocemente estas pessoas ou em risco ou já com sinais e sintomas de uma determinada doença que pode predispor a um evento cardiovascular é muitíssimo importante porque nós temos, de facto, taxas em Portugal muito elevadas de doença cardiovascular e todos os anos de vida que temos com menos qualidade, muitas das vezes advém do facto de as pessoas terem tido eventos ou terem tido agudizações de doenças que, tendo sido bem controladas ou atempadamente diagnosticadas também, poderiam ter sido controladas sem o aparecimento de complicações que depois determinam claramente aqui uma pior qualidade de vida dos portugueses quando comparados com os cidadãos de outros países da OCDE.
Esse papel complementar que as farmácias podem desempenhar, enfim, e até pelos vários exemplos que aqui já deixou, exigem uma formação específica, exigem alterações legislativas. Como é que se pode operacionalizar esse papel? Do ponto de vista da preparação dos profissionais, nós temos uma formação de 5 anos na faculdade, que é conducente a um mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, que já nos capacita uma série de intervenções, nomeadamente aquelas mais direcionadas para o medicamento e os serviços farmacêuticos que permitem otimizar a efetividade e a segurança das terapêuticas. Outro tipo de serviços, como a vacinação, são serviços para os quais nós temos de ter uma formação adicional e que é reconhecida essa competência por parte da Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, para alguns destes serviços poderá ser necessária formação adicional, mas para a grande maioria deles o farmacêutico já se encontra capacitado. Por outro lado, em termos de legislação, nós temos uma legislação em Portugal que prevê uma série de serviços que são prestados nas farmácias portuguesas e que podem ser prestados nas farmácias, contudo, aqui o que nós estamos a falar é de uma contratualização desses serviços no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Não apenas a disponibilização dos serviços, mas a disponibilização dos serviços de uma forma protocolada com o Serviço Nacional de Saúde, de uma forma valorizada pelo próprio SNS, como foi o caso dos testes rápidos de antigénio, e em que permite às pessoas acederem a estes serviços de forma gratuita nas farmácias. E, portanto, e depois, claramente, aqui a necessidade de estabelecimento formal de redes de referenciação entre as farmácias e os outros níveis de cuidados e também a partilha de dados entre todas as entidades envolvidas na prestação de cuidados de saúde. E, portanto, é isso que falta, eu diria. A competência existe, a formação, se for necessária formação adicional, também há toda a capacidade, a legislação que permite fazer os serviços também já se encontra implementada, o que falta é uma contratualização formal, falta a partilha dos dados entre os profissionais de saúde e o estabelecimento de redes de referenciação formais para, por exemplo, no caso das farmácias servirem como porta de entrada, no caso de situações agudas ou de uma triagem prévia, se depois realmente for determinado como pertinente por parte do farmacêutico a referência para uma urgência hospitalar, quando a pessoa chega à urgência hospitalar já tenha essa informação e o farmacêutico tenha já fornecido informação de base para que a pessoa não tenha de repetir toda a informação que já deu na farmácia comunitária. Portanto, o que falta é fechar, no fundo, este ciclo. Há alguma abertura para alguns destes temas da parte do governo que sintam ou não existe grande vontade de avançar neste sentido? Não, claramente existe uma grande abertura e um grande reconhecimento por parte do Ministério da Saúde que, de facto, precisamos de trabalhar todos de forma muito mais integrada e muito mais em rede e aproveitar todos os profissionais no sítio onde eles se encontram. E nessa perspectiva, inclusivamente, temos tido várias interações com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, no sentido de avaliar a possibilidade de haver uma maior partilha de informação e de haver, no fundo, sistemas digitais que facilitam esta comunicação e que possam até dar suporte a medidas como a da renovação da terapêutica crónica, que, como referi, tem de ser na premissa de uma maior colaboração entre o médico prescritor e a farmácia comunitária e de haver partilha de informação, tanto por parte do médico prescritor no sentido da autorização da renovação, como por parte depois da farmácia sobre aquilo que motivou a renovação e a informação de que a renovação foi feita. Portanto, existe uma grande abertura por parte do Ministério da Saúde sobre esta matéria e um reconhecimento de que esta partilha e esta integração deve ser feita para prestarmos os cuidados verdadeiramente centrados no cidadão. Emma Paulino, muito obrigado por se juntar a nós nesta Health Talk. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigada eu pelo convite.